que você está mais por dentro que a gente. E a gente fez aqui a listinha dos atletas que chegaram ao Cruzeiro. Aí, Léo, se eu falar besteira ou esquecer de alguém, você me corrige na hora, tá? Que você é autoridade aqui no assunto Cruzeiro. Vamos lá, Júnior, bota aí na tela para a galera os atletas que chegaram. Tá? O William Oliveira, volante emprestado pelo Ceará. O Maicon, que era um zagueiro que estava livre no mercado. Matheus Silva, zagueiro que veio do Ituano. Né? O Edu, que foi o atacante artilheiro do Brusque, né? Foi uma negociação bem feita pelo Cruzeiro para a manutenção dele na Série B no Cruzeiro. O Pedro Castro, que era o volante que veio do Botafogo, jogou a Série B pelo Botafogo. Fernando Neto, meia do Vitória. O João Paulo, que é o meia que veio, fez um belo campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense. Aí, talvez uma das principais contratações, que é o Sidney, né? O zagueiro que estava na Espanha no Betis. E o goleiro Rafael Cabral, que estava no Reading, da Inglaterra. É isso aí, Léo, mais ou menos? Esqueci de gente? Faltou gente? Faltou gente ainda, Gufo. Manda aí. O Gabriel Dias, que jogou pela dupla cearense, né? Passou pelo Fortaleza também. Sim. Pertence ao Ceará. Que é um volante mais durão, Bidu, né? O Gabriel Dias ele tá jogando mais como lateral, né? Certo. Mas é volante de origem. Sim. Volante de origem. O Matu, lateral do Guarani de Campinas, houve uma troca aí, veio o Matheus Bidu e o outro Matheus Pereira, foi para o Guarani, jogador revelado na base do Cruzeiro. E tem o Fernando Neto aí que você acabou colocando na lista, mas ele havia sido um jogador apalavrado ali à época em que o Cruzeiro teria o Alexandre Matos como diretor de futebol, né? Mas caiu essa negociação, assim como não veio o Pará, não veio o Jailson, eram dois jogadores que o Cruzeiro já tinha até anunciado oficialmente. Então, como houve a compra da SAF, né, 90% das ações da SAF pelo Ronaldo, então esses dois jogadores não ficaram, né, três na verdade, Fernando Neto, Pará, Jailson. Houve também a questão do Fábio, né, como vocês todos sabem, não teve o contrato renovado, por isso da contratação do Rafael. Não sei se já emendo para falar das minhas impressões do time. Você, quem manda aí? Sinta-se em casa. Enquanto você fala isso, o Júnior já vai tacar para a gente ali na tela a nossa provável escalação, porque eu não sou burro nem nada, viu, galera? E eu perguntei antes para o Léo. Léo, qual é o seu 11 ideal do Cruzeiro para 2022? Então, esse time que vocês vão ver aí na tela é a sugestão do Léo Gomide. Foi direto na fonte, Foi, né? Óbvio, né, cara? Não vou vacilar, né? E aí, Léo, esse time aí que a gente botou Rafael Cabral, Rômulo, Sidney, Oliveira e Bidu, Machado, Pedro Castro, João Paulo, Bruno José e Thiago e Vagninho. Decorra sobre a Raposa, meu querido. E aí como zagueiro pela esquerda tem mais um que foi contratado e eu estava deixando passar, que é o Oliveira, zagueiro que vem do Atlético Goianiense por empréstimo. Dois jogadores contratados junto ao Atlético Goianiense, né? O João Paulo também que foi contratado. É um chute, viu, Gufo? Essa formação ainda não jogou, até porque o Matheus Bidu ainda não estreou, né? Tá regularizado, mas ainda não estreou. O Oliveira ainda também não fez a estreia com a camisa do Cruzeiro. O Rômulo tem jogado como lateral, mas pode ser um jogador de meio campo, né? O Machado, eu nem sei se estava naquela lista ali, mas o Machado, ex-grêmio, também foi outro que retornou ao Cruzeiro, já havia jogado aqui em 2020. Seria essa a minha formação, né? Com o Thiago ali mais como o centroavante, o Vagninho aberto pelo lado esquerdo. Começou bem a temporada, Vagninho que subiu com o Coritiba no ano passado, já tinha feito uma boa Série B com o Guarani em 2020, né? O Bruno José, para mim, no ano passado, um jogador que sofreu um pouco com as trocas de treinadores, mas é um atacante que na Série B tinha sido muito útil para o Brasil de Pelotas em 2020, foi o principal atacante do Brasil de Pelotas. Agora com o Pessolano fazendo um time que tende a ser uma equipe com características mais ofensivas, né? Faz um jogo mais posicional, enfim, dá muita liberdade para os jogadores que atuam pelas beiradas, né? O Bruno José e o Vagninho. Eu acho que o Bruno José pode recuperar aí o bom momento com a camisa do Cruzeiro.
O que vocês acham desse time aí? Léo, só para bater direitinho aqui, a gente acabou errando a formação, então na sua visão seria o João Paulo como um 10, o Bruno José aberto na direita, o Vagninho na esquerda e o Thiago de centroavante, né? Exato. Falha nossa, perfeito. Não, é que como o Pesolano é um cara que dá muita que é liberdade para o sistema ofensivo, os caras mudam de posição o tempo inteiro, né? Então aí a gente já está vendo a movimentação dos atletas aí no último terço, nisso aí, né? O que vocês acham desse Cruzeiro? A gente coloca o Rafael Cabral, que com certeza vai ser titular para substituir o Fábio, mas até o Iano Pereira lembrou aqui do Gabriel Brazão, que foi contratado também é verdade, teve o Brazão também. Que é outro goleiro aí que o Cruzeiro vai ter na temporada. Que era da base da Raposa, né? E voltou agora. E trouxeram de volta. É outro clube, gente, que traz uma renovação grande de elenco, gigantesca. Né? Mas mais do que um time que vem contratado. com um empurrão dessa questão da SAF, do Ronaldo, de vamos ressurgir. Então o Cruzeiro está com uma energia positiva que pode ajudar nessa questão da adaptação. Trouxe um treinador estrangeiro que é jovem, que tem boas ideias de futebol. Vai agora, esse ano vai? Assim como eu falei ali do Vasco, que não trouxe ninguém assim, uau, trouxe na época do Marcelo Alexandre de Matos, só que aí o Ronaldo chegou também, deu uma falada. Cortou as asinhas dele. Pera aí, não empolga. E aí conseguiu manter alguma dessas boas contratações, por exemplo, o Maicon, que foi revelado no Cruzeiro, né? Não tá na formação, mas é importante ter jogadores assim. E no meu G4, o Cruzeiro desse ano tá. Não tem o Vasco, mas o Cruzeiro eu acho que volta esse ano. Eu vejo por aí também. Eu colocaria também, acho que o Cruzeiro qualificou o elenco para esse ano, trouxe jogadores com experiência de Série B, trouxe o Edu, que foi o artilheiro do ano passado, trouxe o João Paulo, que já tem experiência também, o próprio Pedro Castro, que jogava no Botafogo. Então, trouxe jogadores com experiência na competição, que sabem jogar a Série B. Então, eu acho que ao invés de você trazer um grande nome, investir bastante em um grande nome, é melhor você trazer 3 caras que não tenham tanta mídia, mas que tenham experiência na competição, saibam jogar uma Série B. Eu acho que foi um bom mercado para o Cruzeiro. Eu colocaria o Cruzeiro no G4, sim, talvez um pouco abaixo do Super Grêmio, mas eu colocaria o Cruzeiro, sim. E trouxe peças importantes do futebol europeu também, né? Você pensar em ter o Rafael Cabral, ter o Sidney, esses dois que estrearam no último final de semana, acho que vão ser peças bem importantes aí dessa reformulação do Cruzeiro. Mas, vamos mandar aqueles tweets básicos e maneiríssimos que só nós fazemos, que você encontra lá no Twitter do Footstats. Bora lá, vamos falar um pouco de desse começo de temporada do Cruzeiro, 2 jogos no Campeonato Mineiro, 2 vitórias, torcedor do Cruzeiro está empolgado com esse início de temporada. Alguns números mais básicos aqui, primeiro, tratando de finalizações feitas e sofridas. Nas 2 partidas, o Cruzeiro finalizou 24 vezes, sendo 12 delas finalizações no alvo, ou seja, metade dos chutes acertaram o gol, sempre um índice de pontaria bem interessante, e marcou 4 gols. Nas finalizações sofridas, sofreu 19 finalizações, mas só 3 delas no alvo e ainda não sofreu nenhum gol. Você vai olhar esse número aqui de 3 finalizações sofridas no alvo, você vai pensar, o adversário que não está acertando a pontaria direito, mas tem muito também de um sistema defensivo que consegue pelo menos iniciar a temporada de uma forma mais sólida, forçando os adversários a terem que chutar mais de fora da área para afastar um pouco o perigo. Sem querer empolgar, mas já empolgando, a última vez que o Cruzeiro começou ganhando os 2 primeiros jogos do Mineirão foi em 2019, que estava na Série A ainda, campeão. Sinais, fortes sinais. Foi antes da tragédia acontecer. Certo. Momentos antes da desgraça acontecer. Ô, Léo, para a gente passar a régua no Cruzeiro, tá? Resume para a galera, assim, rapidamente, o que a gente pode esperar do modelo de jogo do Pesolano, que é um treinador que o brasileiro não conhece muito, e quais são as suas expectativas? Aí você está no olho dos acontecimentos cruzeirenses, qual é a sua expectativa para a Raposa nessa temporada? Hugo, você destacou no seu comentário sobre as questões internas do clube, né, estarem um pouco mais positivas aí com a aquisição da SAF por parte do Ronaldo. Pelo menos a impressão é de que isso tem sido sim um certo diferencial, né? O Cruzeiro passou por atrasos salariais aí há 2 anos a fio. Temos de lembrar que na reta final da Série B do ano passado, jogadores ensaiaram ali um protesto / greve, né? Ficaram fora dos treinos por conta de atrasos salariais. Eu acho que
vem reestruturando o clube em termos financeiros, né? O aumento, já teve um certo aumento aí de número de sócios, isso acaba gerando receita. O Cruzeiro faz o primeiro jogo no Mineirão aí quarta-feira contra o América, terceira rodada do estadual. Eu acho que é um cenário um pouco mais tranquilo com relação ao que, como terminou a temporada do ano passado sob a gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Com relação ao time, como eu falei, é um técnico que tem ali uma ideia de um jogo um pouco mais posicional, né? Usa muita largura do campo, muitos princípios ali que nós já acompanhamos em técnicos que também fazem isso, como o Sampaoli, como o Domenech Torrente, que passou pelo Flamengo. Eu acho que tende a ser algo que pode, né? Vai encontrar também dificuldades, né, Guf? Como eu falei, Série B já sofreu com um gramado aí do Atlético no último final de semana que não deixa a bola correr tão rápido. Na Série B também vai passar por isso. Vai precisar de padrões aí que furem retrancas ao longo da Série B. Mas eu acho que pode sim dar certo. Maravilha, pessoal. Nós temos um grande inimigo que se chama tempo.